Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te faço companhia e te atualizo com as principais notícias do cenário internacional. E vários países reagiram ao anúncio do presidente americano Donald Trump na última semana de impor tarifas maiores à China, Europa e vários países da América Latina, entre eles o Brasil. Durante um discurso na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Trump revelou tarifas de 34% para os bens chineses e 20% para os da União Europeia. O republicano anunciou tarifas de 10% para o Brasil, Colômbia e Argentina. Vários países reagiram. A China afirmou que se opõe firmemente às novas tarifas, prometendo contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses. O Ministério do Comércio em Pequim afirmou que as tarifas americanas não cumprem com as regras do comércio internacional e prejudicam seriamente os direitos e interesses legítimos das partes. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese afirmou que essas tarifas são totalmente injustificadas. O premier canadense Mark Carney afirmou que seu governo vai combater essas tarifas com contramedidas. A indústria automobilística alemã alertou que os impostos americanos só criarão perdedores. O ministro britânico do Comércio, Jonathan Reynolds, manifestou a intenção de fechar um acordo comercial com os Estados Unidos para pelo menos atenuar o impacto das tarifas, embora tenha advertido que seu país conta com uma extensa gama de ferramentas à disposição e que não hesitará em agir. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a todos os parceiros comerciais de Washington que qualquer contramedida, a avalanche de novas tarifas, apenas levaria a uma maior escalada. E muitos migrantes fugiram para os Estados Unidos por causa dos governantes de seus próprios países, mas uma vez deportados para Costa Rica por Washington, eles agora temem retornar para casa e serem perseguidos ou mortos. Marwa fugiu do Afeganistão porque queria estudar, trabalhar, usar jeans e ir ao parque sem a companhia obrigatória de um homem. Agora, ela vive em um abrigo na Costa Rica com diversos deportados pelos Estados Unidos. É realmente um problema, um grande problema. Era muito difícil para mim ficar no Afeganistão. Eu sei que se eu voltar não estarei segura, vou morrer lá. Atrás das grades do Centro de Atenção Temporária de Imigrantes, a CATEM, perto da fronteira com o Panamá, a afegã de 27 anos diz sob nome fictício que seu marido e sua filha de 2 anos também correm perigo. A família faz parte de um grupo de 200 migrantes, sendo 80 deles crianças, do Afeganistão, Irã, Rússia e outros países asiáticos e alguns africanos que os Estados Unidos enviaram há um mês para a Costa Rica. Entre os detidos também está German Smirnov. Ele acredita que seria torturado na Rússia do presidente Vladimir Putin por denunciar irregularidades que testemunhou como observador eleitoral nas eleições de 2024. Deportado com a esposa e o filho de 6 anos, German lamenta as terríveis condições na fronteira. Está bom para os homens, mas não é aceitável que mulheres e crianças fiquem aqui por muitos dias com essa humilhação, com tratamento pior do que de animais. Nós podemos lidar com tudo isso, somos homens. Em Catem, 350 quilômetros ao sul de San José, os migrantes têm boa comida e celulares, mas os passaportes são apreendidos pela polícia e as pessoas não têm permissão para sair, mesmo sem antecedentes criminais. Então, o que estamos vendo é um padrão sistemático de violações de direitos humanos em um país que há muito tempo se orgulha de defender os direitos humanos. O que está acontecendo aqui é um sério retrocesso para Costa Rica. O presidente costarriquenho Rodrigo Chávez justificou o acordo com Washington, alegando na época que ajudava o poderoso irmão do norte. De qualquer forma, Marwa e German não sabem o que vai acontecer com seu futuro, mas está claro que o governo Donald Trump fechou as vias legais de entrada nos Estados Unidos, suspendeu os programas de refugiados e iniciou uma enorme caça aos migrantes. O Ministério Público da Espanha anunciou que vai recorrer da anulação da pena de Daniel Alves por estupro. O ex-jogador brasileiro teve a sentença anulada na última semana, depois que os juízes consideraram as provas insuficientes.
O Ministério Público da Espanha anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal contra a sentença de uma corte de apelação que anulou a condenação de prisão por estupro do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. O MP da Comunidade Autônoma da Catalunha anunciou a intenção de apresentar recurso de cassação contra a sentença do Tribunal de Apelação. A Corte de Apelações anulou na semana passada a condenação de 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma mulher em 2022, que a Audiência Provincial de Barcelona tinha determinado contra Alves no ano passado. A pena foi anulada depois que magistrados encontraram insuficiências probatórias na decisão e por considerarem que o testemunho da denunciante não era confiável. Além disso, foi rejeitado o recurso apresentado contra a primeira sentença pelo Ministério Público, que tinha solicitado uma pena de 9 anos de prisão para o ex-atleta e da acusação particular, que pedia 12 anos. Os fatos ocorreram no banheiro da área reservada de uma casa noturna de Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022, onde a denunciante afirmou que o ex-jogador brasileiro a havia forçado a manter relações sexuais. Alves, que mudou de versão várias vezes, alega que foram consentidas. Com a decisão, os 4 magistrados de apelação absolveram o ex-jogador do Barcelona, que estava em liberdade condicional há 1 ano, depois de passar 14 meses na prisão, e anularam as medidas cautelares. A decisão foi muito criticada por setores feministas, assim como por vários ministros do governo de esquerda de Pedro Sánchez. Um congressista democrata quebrou o recorde de discurso mais longo da história do Senado americano. Ele discursou contra medidas de Donald Trump por mais de 25 horas. O congressista democrata Cory Booker quebrou nesta terça-feira o recorde de discurso mais longo no Senado dos Estados Unidos. Ele discursou por mais de 25 horas e criticou o que considerou as ações inconstitucionais do presidente Donald Trump. O recorde de discurso mais longo no Senado era de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, que falou por 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis em 1957. Simbolicamente, pouco antes de passar a marca das 24 horas, Cory mencionou com a voz trêmula devido à emoção e ao cansaço um de seus mentores, John Lewis, figura do movimento pelos direitos civis da década de 60. Cory retomou o slogan do ex-congressista democrata morto em 2020 ao convocar os americanos a criar uma boa desordem na sociedade diante das políticas de Trump. As regras do Senado são rígidas. O congressista não pôde se sentar nem fazer intervalos para ir ao banheiro. O único descanso permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito. Seu discurso maratônico não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda. E ainda sobre o presidente dos Estados Unidos, desde que voltou ao poder, ele insiste que quer que o país tome o território dinamarquês autônomo da Groenlândia. Inclusive, se recusou a descartar o uso da força para atingir esse objetivo. Mas o que realmente está por trás do interesse de Trump na ilha? A Groenlândia é a maior ilha do mundo e um território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo e a maioria da população é composta por inuites. A Groenlândia é um lugar maravilhoso, precisamos dela para a segurança internacional. Em meio ao interesse do presidente americano Donald Trump, a Casa Branca confirmou que uma delegação dos Estados Unidos vai visitar o território ártico esta semana. Primeiro, foi anunciado que Usha Vance, a esposa do vice-presidente J.D. Vance, visitaria a ilha. Mais tarde, J.D. Vance disse que também participaria da visita. Sabemos que houve tanta excitação em torno da visita de Usha à Groenlândia nesta sexta-feira que decidi que não queria que ela se divertisse sozinha. Por isso, vou me juntar à minha esposa. Muitos outros países ameaçaram a Groenlândia, ameaçaram usar seus territórios e suas hidrovias para ameaçar os Estados Unidos, ameaçar o Canadá e, claro, ameaçar o povo da Groenlândia. Então vamos verificar como as coisas estão indo por lá. A visita, classificada como privada, irritou políticos groenlandeses e dinamarqueses. Sim, não é provocação. Isso é simpatia, não provocação. A viagem da delegação ocorre em um momento de fluxo político na Groenlândia, onde os partidos políticos ainda estão negociando para formar um novo governo de coalizão após uma eleição geral em meados de março.
Mas esta não é a primeira vez que Trump mira a ilha gelada. Durante seu primeiro mandato, o republicano disse que desejava comprar a Groenlândia. O território autônomo dinamarquês detém enormes reservas minerais e de petróleo inexploradas. Agora que as plataformas de gelo estão derretendo rapidamente devido às mudanças climáticas, a Groenlândia se tornou ainda mais atrativa. Eu diria que o momento está se tornando certo, e a razão pela qual está se tornando certo é porque muitos desses depósitos que temos são realmente cruciais para fazer essa transição verde. Eles são super importantes. A Groenlândia está estrategicamente situada entre a América do Norte e a Europa. A localização coloca o território na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos. O interesse da China e da Rússia também cresce na região à medida que as rotas marítimas se abrem devido ao derretimento do gelo. Navios dos dois países são frequentemente encontrados nas águas da Groenlândia. Precisamos da região para a segurança internacional, não apenas para a nossa segurança, mas internacional. Temos muitos dos nossos jogadores favoritos navegando pela costa. Neste momento, o único país que ameaça a Groenlândia, na verdade, são os Estados Unidos. Se J.D. Vance quis dizer China ou Rússia, eles não estão ameaçando a Groenlândia. Eles não têm nenhum interesse em atacar a Groenlândia. Isso é muito importante enfatizar. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, criticou Trump por colocar uma pressão inaceitável, tanto no território quanto em seu país. A Groenlândia pretende se tornar totalmente independente de Copenhague, tendo acusado a Dinamarca de historicamente suprimir a cultura do território, realizar esterilizações forçadas e remover crianças de suas famílias. É claro que queremos ter independência da Dinamarca, porque somos vistos como pessoas de nível inferior pelo povo dinamarquês. Mas sobre Trump, não sei, não estamos à venda. Embora a maioria dos groenlandeses apoie a independência, a maioria também se opõe aos planos do presidente americano. Alguns expressaram preocupação de que uma ruptura precipitada com a Dinamarca poderia alimentar as ambições do polêmico bilionário. A independência é importante, mas não acho que vai acontecer agora, especialmente com a forma que o mundo está. Acho que se nos tornarmos independentes, a América vai assumir o controle. O provável novo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, insistiu que a delegação dos Estados Unidos não foi convidada para ir à ilha. O que Trump nega. Muitas pessoas da Groenlândia estão nos pedindo para ir. Temos muitos pedidos de muitas pessoas, algumas autoridades também. Embora Usha Vance inicialmente tivesse planos de visitar uma corrida de trenós puxados por cães, Washington decidiu limitar a visita da delegação dos Estados Unidos à base espacial americana de Pitufik, uma iniciativa bem recebida pela Dinamarca. O terremoto que atingiu o país asiático Myanmar e regiões da China e Tailândia deixou milhares de mortos. E em momentos como este, os cães podem fazer um trabalho duplo: usar o faro para ajudar na busca por sobreviventes ou ainda oferecer apoio emocional para famílias enlutadas. Toda tragédia tem imagens de solidariedade e carinho em meio à dor da perda. Na Tailândia, esse alento também vem de cães de busca e resgate, animais que desempenham o papel de apoio emocional para os familiares enlutados das vítimas presas sob os escombros, depois que o arranha-céu de Bangkok desabou em um terremoto mortal. Os cães fazem mais do que apenas procurar as vítimas. Eles ajudam as pessoas a se sentirem menos ansiosas e menos tristes, mesmo que seja por um curto período. Temos visto a importância de levar cães para apresentar a parentes das vítimas, para que pelo menos eles possam ver que esses cães são os que procuram seus parentes. O edifício de 30 andares, que estava em construção, desabou em questão de segundos na sexta-feira, quando um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a vizinha Myanmar e seu impacto se estendeu à capital tailandesa. Os cães que atuam em Bangkok já trabalharam em outras tragédias, como o terremoto da Turquia em 2023. Eles são uma parte muito valiosa da equipe. Esta equipe está em missão para procurar muito mais pessoas ao redor do mundo. As autoridades enviaram várias equipes caninas para ajudar na operação de busca e resgate em Bangkok, inclusive do exército e da polícia. 11 cães foram recrutados, a maioria Golden Retriever, animais que trouxeram sorriso apenas por estarem no local, onde as famílias se reúnem à espera de notícias do terremoto.
E para entrar no Reino Unido, começou a valer a autorização eletrônica de viagem para turistas de 30 países europeus. A medida já tinha sido implementada para cidadãos de 50 países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Os turistas europeus que chegarem ao Reino Unido vão precisar de uma autorização eletrônica de viagem, uma ETA, que as autoridades britânicas afirmaram que vai reforçar a segurança nas fronteiras. Depois de impor esse sistema em janeiro a cidadãos de 50 países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Austrália, agora é a vez dos turistas de cerca de 30 países europeus precisarem solicitar autorização para entrar nos 4 países do Reino. Assim, é um passo a mais, você tem que aplicar para o ETA e torcer para ser concedido. Você não sabe exatamente o que acontece depois disso. Mas é menos trabalhoso do que o requerimento de um passaporte, que foi adicionado há 3 anos. Antes, você podia viajar com uma identidade, foi uma mudança maior. Logo antes de viajar, acho que hoje é o primeiro dia, tive que baixar um aplicativo, colocar minhas informações e em 20 minutos recebi no e-mail minha aprovação para viajar. Para obter a autorização, os viajantes devem pagar 10 libras, equivalente a pouco mais de R$ 88, valor que vai aumentar para R$ 117 a partir da semana que vem. O documento, que está disponível desde 5 de março, vai permitir que o turista permaneça no Reino Unido até 6 meses por vez, com a opção de entrar e sair do país por 2 anos, sem precisar renová-lo. O processo é parecido ao imposto pelos Estados Unidos, com um documento chamado ESTA. Com a exceção da Irlanda, todos os cidadãos da União Europeia, menores e adultos, devem solicitar a autorização, a não ser aqueles que tenham visto de residência no Reino Unido. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e olha, continue ligado na nossa programação. Até mais.